Olá, querido. Repara que é no contexto do início do século XX que o pensamento de Karl Marx vai se desdobrar agora em várias tendências. Nós vamos ter uma tendência mais moderada, a tendência socialista, uma tendência mais radical, revolucionária, a tendência dos comunistas. Nós sabemos que foi a Primeira Guerra Mundial, o marco, vamos dizer assim, que separou essas duas grandes correntes dentro do marxismo. Especialmente nesses países que saem da guerra mergulhados numa crise profunda. Verdade que ao final da Primeira Guerra Mundial, toda a Europa mergulha numa situação de crise generalizada. Mas essa crise foi muito mais contundente, muito mais violenta naqueles países que saíram derrotados da guerra, como a Alemanha, por exemplo, ou naqueles países em que se deu uma espécie de colapso das estruturas de poder ao longo da guerra. É o caso da Rússia, onde desmorona o regime czarista e onde os socialistas chegam ao poder. Vamos focar primeiro o caso da Alemanha. Repara como os socialistas alemães já iam se dividindo antes mesmo da eclosão da Primeira Guerra Mundial, numa tendência mais moderada e revisionista, como a gente chama, ou reformista, e numa outra tendência mais radical, mais revolucionária mesmo, que vai aparecer na figura de Rosa Luxemburgo. Aqui vamos focar a primeira corrente, essa que vai adotando uma postura mais moderada, mais reformista, que vai se distanciando da proposta revolucionária de Marx e passa a defender a ideia de que é possível a construção de uma sociedade socialista através de reformas graduais e não necessariamente num processo violento de tomada do poder e de transformação radical das estruturas. Essa corrente tem dois grandes representantes, Eduard Bernstein e Karl Kautsky. Repara que Bernstein é um pensador que representa uma espécie de ala mais à direita, quer dizer, mais moderada dentro do marxismo alemão. Uma ala conhecida como ala revisionista. Ele achava o seguinte, que Marx tinha errado em algumas das suas concepções e das suas teses. Uma delas, a questão da pauperização crescente. Como assim? Na concepção marxista, o sistema capitalista, pela sua própria estrutura, iria concentrando cada vez mais a riqueza nas mãos de uma parcela da sociedade e pauperizando e empobrecendo o resto da população. Só que Bernstein percebeu o seguinte, que na Alemanha, por exemplo, alguns setores da classe trabalhadora, desde que eles conseguissem se organizar, conseguiam fazer avanços e conquistavam assim, direitos e melhorias nas suas condições de vida, nas suas condições salariais e assim por diante. Ele percebeu então, por exemplo, o surgimento de um núcleo de classe média que ia se ampliando na medida em que a industrialização e a urbanização iam avançando. Começou a perceber que não necessariamente se dava um processo de concentração e de pauperização de toda a população. Percebeu que segmentos da população, que a gente chama de classe média, se beneficiavam, pelo menos em parte, com o progresso do capitalismo. E passou a defender a ideia de que se isso era possível para uma parcela da população, poderia ser possível para o conjunto da sociedade, ou seja, era possível, através de reformas graduais, promover uma distribuição mais equitativa da riqueza sem mexer com os fundamentos, com os elementos fundamentais do sistema capitalista. Claro, esses revisionistas acreditam que o capitalismo tem elementos como, por exemplo, a competição, a própria questão, vamos dizer assim, da concorrência, como elementos que gerariam progressos tecnológicos e que, desde que a sociedade distribuísse de maneira equilibrada a riqueza produzida, isso não representaria necessariamente, vamos dizer assim, algo prejudicial. Ou seja, a questão era basicamente controlar esse desenvolvimento, vamos dizer assim, domesticar o capitalismo e criar mecanismos para que a riqueza produzida pelo avanço do sistema capitalista fosse distribuída de maneira mais equilibrada, não se concentrando nas mãos de alguns poucos, mas melhorando gradativamente as condições de vida do conjunto da classe trabalhadora. Isso se daria, pensavam eles, desde que os trabalhadores tivessem força política, isso quer dizer, se eles tivessem representantes no parlamento. Tendo representantes no parlamento, eles poderiam jogar as próprias regras do jogo capitalista, só que procurando, vamos dizer assim, periodicamente, através de leis e de reformas, promover uma redistribuição da riqueza e, por exemplo, através da educação, qualificar os trabalhadores, através de uma legislação cada vez mais avançada, a distribuição da riqueza avançaria gradativamente, diminuindo as desigualdades dentro da sociedade e assim por diante. O Estado, em última instância, cumpriria, vamos dizer assim, um papel de atuar naqueles setores que seriam estratégicos em termos de bem-estar social. Por exemplo, a questão da energia, a questão dos transportes, mas fica o espaço para os empresários investirem, para os empreendedores instalarem suas empresas e o Estado cumpriria um papel mais, vamos dizer assim, de regulador dessa ordem e de redistribuidor da riqueza através de mecanismos e de legislação que ele criaria. Repare que na Alemanha, inclusive, que vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, um modelo capitalista que é bem característico dessa tese de Bernstein, é o que a gente vai chamar depois de estado de bem-estar social, o welfare state. Ou seja, ele não abole o capitalismo,
mas cria mecanismos para amenizar a exploração capitalista e para garantir direitos mínimos, inclusive uma malha de proteção social, como o seguro-desemprego, por exemplo. Ou como, por exemplo, investimentos em educação que passa a ser democratizado, ou seja, acessível ao conjunto da população e assim por diante. Essa é uma concepção, então, que, de certo modo, foi consequente vamos dizer assim, nos seus efeitos práticos, na medida em que criou mesmo, pelo menos na Alemanha, um partido forte, o Partido Social Democrata Alemão, que, atuando no parlamento, criou, só para a gente ter uma ideia, o primeiro sistema previdenciário da história. Foi na Alemanha, no fim do século XIX, e em função muito, vamos dizer assim, da força desses segmentos, que surgiu o que a gente chama de previdência social, ou seja, o direito ao amparo na velhice. Então, o Estado cria um fundo, que no Brasil a gente chama de INSS, que passa a recolher, descontando dos trabalhadores, mas também dos empresários, um volume de recursos que serve para ir sustentando aqueles que, chegando numa certa idade, não conseguem mais trabalhar, ou seja, se aposentam e passam a ser sustentados com uma pensão. Uma pensão que foi constituída, repito, por um fundo formado pelo próprio trabalhador, que descontou daquilo, né, que ele produziu ao longo da vida, mas que também vem com recursos de impostos arrecadados pelo Estado, ou das próprias empresas que contribuem, formando um fundo, repito, que ampara aquelas pessoas quando elas chegam no momento da vida em que não têm mais condições de produzir e de trabalhar pela velhice. De modo que foi um modelo, de certo modo, consequente, na medida em que ele vingou mesmo em países como a Alemanha e acabou depois sendo aperfeiçoado num modelo, repito, que a gente chama de estado de bem-estar social. Uma outra corrente que na época também começa a questionar o radicalismo revolucionário, né, de alguns marxistas é essa ala liderada por Karl Kautsky. Ele tinha uma concepção que dizia o seguinte, olha, o socialismo é inevitável. Sim, aqui eles olham para a obra de Marx como se fosse uma espécie de profecia. Podem não concordar exatamente com os métodos, as formas com que Marx, vamos dizer assim, quer construir essa outra sociedade. Mas eles acham que ele desvendou, vamos dizer assim, os mecanismos da evolução da sociedade. Do escravismo passando para o mundo feudal, do feudalismo passando para o capitalismo e agora do capitalismo para o socialismo, tudo tinha transcorrido mais ou menos como Marx tinha descrito e como ele tinha, vamos dizer assim, profetizado. Só que essa corrente entende que se o marxismo, se o socialismo é uma etapa inevitável, vamos dizer assim, da história da humanidade, bastava, vamos dizer assim, esperar para que as coisas gradativamente se encaminhassem para isso. A gente diz uma concepção fatalista porque ele acha que fatalmente, sim, aqui fatalista não quer dizer de fatal no sentido de morte, mas fatal no sentido de que inevitavelmente se caminharia em direção ao socialismo. Isso se daria num processo mais rápido ou mais lento, dependendo de cada país. Em alguns países, onde a legislação avançasse mais rápido, onde o nível de consciência e de politização da sociedade fosse mais acentuado, essa caminhada se daria mais rapidamente. Em outros países, ela se daria mais lentamente. Mas o fato é que bastava, vamos dizer assim, esperar e agir de maneira adequada, por exemplo, através de legislação, através de reformas graduais, para que o socialismo fosse naturalmente substituindo o capitalismo, sem a necessidade de lutar contra esse sistema, de tentar destruir ou de promover reformas radicais, porque naturalmente o sistema caminharia nesse sentido, seja pela sua própria forma de produzir a riqueza, coletivamente, seja porque o nível de consciência da sociedade iria se elevando gradativamente, o fato é que inevitavelmente caminharemos para uma sociedade melhor. Duas correntes, uma mais consequente, outra nem tanto, porque afinal de contas, pelo contrário, essa concepção não previa, por exemplo, a resistência das elites, que quando começam a perceber que seus interesses podem ser seriamente ameaçados, simplesmente desprezam a democracia e apoiam governos ditatoriais e autoritários. Como aconteceu na Alemanha, olha só, quando o nazismo subiu ao poder e pôs fim, pelo menos momentaneamente, né, ao que era a trajetória aqui desses segmentos de esquerda, instalando um regime de extrema-direita brutalmente repressivo no país. Então, seja, eu te disse, né, porque ele vai ser frustrado pela reação das elites, seja porque as coisas não vão, eu te disse, avançar tão gradativa e pacificamente como eles tinham imaginado, o fato é que muitas vezes, quando as elites se sentem seriamente ameaçadas por reformas ou por mudanças que esses segmentos estão tentando promover, ela reage. Isso vale para o Brasil em 1964. Quando se tentou implementar reformas como a reforma agrária, por exemplo. Vale para a Alemanha, quando uma elite apavorada com o avanço do esquerdismo instala um regime ditatorial, apoia um dos regimes mais brutais que a história do século XX conheceu, o regime nazista. Mas enfim, queridos, para que eu te disse, o primeiro distanciamento que a gente percebe, né, uma postura mais moderada, mais revisionista, a gente costuma chamar, grosso modo, de reformismo ou revisionismo, essa corrente, está percebendo, que vai enveredando um pouquinho mais para a direita e adota uma postura mais moderada, ou seja, se opondo à tomada do poder revolucionária, como a outra ala, a ala esquerda,
dos social-democratas alemães vai propor. Sim, estamos chamando de social-democracia. Era assim que se denominavam os herdeiros do marxismo, social-democratas. Social-democratas porque não abdicavam da democracia social por sua proposta de promover reformas de caráter socialista. A social-democracia alemã, então, já está se dividindo. Aqui estamos vendo a ala mais moderada. Vamos conhecer num próximo encontro a ala esquerda da social-democracia, ou seja, aquela que se manteve fiel à tradição revolucionária de Marx. Tem na figura de Rosa Luxemburgo seu principal expoente. Nós vamos conhecê-la no próximo encontro.